Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio: Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing, apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Está no ar mais um episódio do PaduaCast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma amiga maravilhosa, uma pessoa batalhadora, que vai contar um pouquinho da sua história, vamos falar de várias coisas. Dona Socorro Avelino. Dona Socorro, vou chamar Dona Socorro, não tem jeito. Aqui, obrigado da presença da senhora aqui hoje, viu? Tá bom, João, eu que agradeço, né, essa honra de vir até aqui, conversar um pouquinho, contar um pouco da minha história, porque a gente já se conhece há algum tempo e sempre teve aquela curiosidade de como foi que eu cheguei aqui, né? Verdade. Então, hoje chegou o momento da gente conversar um pouquinho a respeito dessa minha chegada em Pádua. Você sabe que esse sotaque da senhora é maravilhoso, né? É, né? Todo mundo fala. A senhora é de onde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. É É, uma cidade linda, né? linda, muito linda. E como é Mas, que a senhora chegou em Pádua e vive aqui, né? então, João, em 1972, tem algum tempinho, né? Tem algum tempinho. É, eu conheci Joel, meu esposo, né? Conheci Joel, que é daqui. Ele serviu em Recife e tinha sido transferido para Natal. E numa época em que eu fazia um cursinho para o vestibular, e ele também. E Uhum. lá a gente se conheceu. Esse cursinho ele ficava num anexo da igreja de Santo Antônio. Então, bem favorável, Gente, né? que coincidência É, boa, bem né? favorável. Com esse Joel, exatamente, ele na porta da igreja de Santo Antônio e uma amiga que era da sala dele, que ele ia fazer para engenharia. Eu já era da área de humanas, e essa amiga minha me apresentou a ele. E daí a gente começou a conversar, conversar. Pouco tempo a gente já estava namorando. Então, foi assim que começou minha ligação com Santo Antônio de Pádua. E isso foi em março de 72. Em dezembro, a gente já viajou para eu vir conhecer a família. Ficamos noivos, né? E pretendíamos casar logo. Mas na minha época, a gente casava quando já tinha casa toda mobiliada e tudo mais. Então, a gente já tinha uma casa, mas ainda não tinha sido entregue. Aí ficamos esperando. Então, noivamos e eu vim conhecer a família de Joel. Foi assim que, em 1973, eu cheguei aqui, né? E foi aquela expectativa muito grande em conhecer a família e também a família querendo me conhecer, né? Uma pessoa distante, totalmente de uma cultura totalmente diferente, né?
Aí vim, fui muito bem recebida, passei a fazer já parte da família e foi muito feliz a minha convivência com a família de Joel todo esse período até o falecimento dos pais dele, né? Eu vinha todos os anos a Pada passar férias, minhas férias. A partir daí passou a ser aqui em Pada. E nós casamos em 74. O irmão dele já tinha terminado o ensino médio, foi morar logo com a gente ainda noivo. Ele, Fernando, ficou com a gente. E daí todo ano a gente vinha. Aí casamos em 74, meu sogro e minha sogra foram, né? A senhora casou lá? Eu casei lá, Olha, casei lá. E uma amiga também de Fernando foi, e foi muito, muito bom isso. E daí em diante, a minha vida se transformou, como também eu transformei a vida dos pais dele, né? Porque a gente tinha uma convivência muito boa, apesar da distância, mas a gente tinha uma convivência, eles tinham um cuidado muito grande comigo, eu tinha um cuidado muito grande com eles. Então, então foi isso que eu cheguei em Pata. chegou em Pádua. Bacana. Só que chegou em Pádua primeiro que eu. Impressionante. Eu pensei que você era daqui também. Não, mas chegou em Pádua porque eu nasci depois. Ah, sim. Antes de eu nascer, a senhora já tinha Eu chegado. já tinha Que chegado aqui em beleza. Pata. Olha que beleza. E, E pode não, falar. eu queria saber como é que foi esse. A senhora estava falando sobre a diferença cultural, né? Que Aham, é uma diferença bacana, uhum. bem diferente os hábitos. A senhora sentiu muito essa diferença cultural ou a senhora acabou absorvendo isso também como Não, experiência? eu sou uma pessoa que eu me adapto, entendeu? Então, eu cheguei aqui, é uma cidade bem menor, né? Eu não tinha muito essa vivência de interior, né? Mas logo a minha vida lá em Natal, eu sou filha de comerciantes. Então, meu pai tinha um comércio grande e era um movimento muito grande, tanto do comércio quanto da minha residência mesmo, né? Uhum, Então, era muito movimento e tudo, e aí chegando aqui veio aquela calmaria, né? Mas eu me adapto e eu estabeleci uma coisa. É, enquanto eu vinha só de férias, é só festa, né? É só alegria, é só assim, a família toda, a gente ia fazer as visitas e os almoços, dia de domingo, mas morar é diferente, residir é diferente, uhum, né? Já tem uma diferença muito grande. E eu nunca pensei de morar em Pádua. Já gostava, já amava a cidade, mas eu nunca pensei em morar. Joel é da aeronáutica, né? E trabalhou 23 anos lá em Natal, na base aérea de Natal. E eu falava assim, Joel, você vai se aposentar e nunca vai sair daqui. Mas tem assim, no final da carreira, ele tinha que ser transferido para algum lugar para poder terminar o tempo dele. Então, certo dia ele chegou, depois de servir 23 anos, chegou com um mapa lá e disse: Socorro, eu vou ser transferido. Eu digo: Ok, você vai ser transferido. Isso foi em 96. Se eu não me engano, foi em 1996. Aí ele disse: Ó, tenho 3 cidades aqui. Eu lembro que tinha Cascavel, Paraná, tinha, acho que Goiás, eram 3.
Mas eu me encantei mais por Cascavel. Ele também quis ir Uhum. para Cascavel, no Paraná. Ele foi, eu fiquei com os meninos, né? A gente já tinha 4 filhos, já estava com 4 filhos, e filhos já entrando na universidade. Poxa. Aí eu disse, não, vamos, né? Só que eu tinha o meu trabalho, eu ensinei muitos anos no estado, no município, e eu precisava eu tinha um cargo de gestora que tinha que passar 10 anos consecutivos nesse cargo. Mas eu disse, bom, vou conhecer Cascavel e vou ver se vale a pena eu interromper isso aí e não entrar essa gratificação que eu tenho no meu salário. Eu fui e fiz um castelo. Disse: não, eu venho para cá. Nossa. Deixo tudo, abandono tudo lá, mas venho porque aqui era uma cidade com 47 anos, mas num progresso tão grande, já com universidade e tudo. Era o ideal para meus filhos, principalmente. E com 6 meses, a gente tentando ajeitar a vida para no final, do final do ano para o início do outro, ir para Cascavel, todo mundo. Só que antes disso chegou outra transferência para Joel. Ué. Ele foi fazer um curso em Barbacena, mas não foi nem bem assim, nesse momento, não foi bem uma transferência, era um curso que ele ia fazer em Barbacena. Aí ele foi fazer esse curso e com a esperança de voltar para Cascavel. E na minha cabeça eu estava construindo o meu castelo, né? Só que no dia do resultado eu estava lá em Cascavel, e foi a formatura, né? Ele passou a fazer parte do, do oficial, né? Da aeronáutica. Aí saiu o resultado, Rio de Janeiro, a transferência. Ah, mas eu chorei muito. Eu disse, para lá eu não vou. Eu vou voltar para Natal e vou ficar lá com os meninos, deixar eles lá, estudando lá mesmo. E assim a gente combinou. Hum. Joel veio para o Rio, ficou na base aérea dos Afonso. E a nossa filha, Manuela, ela tinha feito vestibular, tinha passado em matemática. E aqui só tinha matemática. Eu disse: não, você vai eh, estudar lá, fica lá com seu pai, e eu fico aqui com os outros 3. E ela veio, só que ela já veio casada e ficou em Pádua. E ele ficou servindo no Rio. Todo final de semana ele vinha. E Joel foi criado também numa roça. Tem a casa que hoje eu moro nela, né? Ali na Major Padilha, mas tinha a roça também que era do pai dele. E daí ele começou a construir alguma coisa depois do falecimento do pai dele, da mãe. Como é só ele e o irmão, aí fizeram o inventário. E Joel ficou com a roça, comprou a parte dele na roça, né? E começou a ajeitar a roça, porque aí, até então ela era arrendada. Aí, e eu pouco sabia disso. Ele queria me fazer a surpresa, que ele tinha medo de dizer que, que pensar que eu não viesse. Aí ele disse: ah, eu estou construindo uma casinha lá, ajeitando a roça. Você não quer ir para lá, não, quando você aposentar? Eu disse: não, eu vou. Aí tudo melhorou para ele, né? Ele ficou feliz, eu vim embora. E nunca quis comparar a vida aqui, a vida lá. Aprendi muito o que é morar numa roça, né?
como é simples, eu aprendi mais ainda que a vida é muito simples, muito simples. Então, eu aprendi, eu conheci bem o que é simplicidade quando eu vi plantar, colher, criar, usufruir daquilo ali, né? E assim, é uma cidade que a gente saía, deixava as portas abertas, não tinha nada, ela era muito tranquila. Então, tudo isso eu me apaixonei por essa situação, essas situações. E também eu faço essa, até hoje, eu faço essa divisão. Quando eu estou aqui, eu estou em casa. A minha vida é aqui, onde eu moro, onde toda a minha convivência é aqui. Eu não lembro muito que minha vida lá em Natal é completamente diferente. Então, de praia eu mudei para a roça. Tem uma diferença grande. E quando eu estou em Natal, também não faço comparação, que, mas lá não tem isso, não tem aquilo. Às vezes você fala assim, eu gosto muito de um cafezinho, num local assim, de café, né? Isso, eu estando lá em Natal, é o que eu mais frequento é um cafezinho. Mas nunca, e aqui também, os que tem, a gente vai, né? Mas não faço essa comparação. Então, eu estando aqui, eu estou aqui. Eu, quando eu vou para lá, eu estou vivendo minha vida de lá. A senhora aproveita o melhor dos É, lugares, do que até tem. porque eu agradeço muito a Deus. Eu digo muito que eu tenho duas vidas em uma, né? Porque são duas vidas diferentes. Eu moro numa praia, apesar de não ir muito a tomar um banho de praia, mas minha casa fica a 800 do mar. Pouco eu vou. Então, a essa praia, eu vou mais outras praias mais distantes. Mas é isso. E no meio disso tudo, eu conheci, quando eu cheguei aqui, então, a condição que eu coloquei para Joel era que eu vinha de coração aberto, porque eu sou assim, um pouquinho. Ou eu faço de coração aberto, ou eu não vou fazer. Então, disse eu vou, mas eu não quero compromisso com nada, porque lá a gente tinha compromisso com a igreja, tinha compromisso com isso, com aquilo. Eu não quero. Eu vou lá fazer meus artesanatos, que eu gosto muito de fazer. Eu tenho alguns trabalhinhos. E ele disse, tudo bem. Só que quando eu cheguei aqui, ele disse, olha, na terça-feira eu tenho uma reunião. Você não quer ir? Eu disse, reunião, Joel, você está com compromisso com o quê, Joel? Ele disse, com o Rotary. Ah, mas não prestou, João. Fiquei muito chateada. Oxe, Muito. Nada, eu não conhecia nada de Rotary, mas eu disse que não queria compromisso, e tinha esse compromisso. E eu vinha, mas olha, eu entrava muda, saía calada, porque não queria ter horário, dia, reunião, estava cansada de tudo isso. E eu vi aquela movimentação, eu tinha que vir com ele, porque a gente foi morar na roça, e eu tinha medo de ficar à noite sozinha. Eu digo, é o jeito de eu ir, né? Eu vinha. E eu escutava tudo, aqueles ensinamentos lá de roda e tudo, e eu fiquei pensando, poxa, eu faço tanta confusão para vir aqui na terça-feira, eu e ele, né? Aí eu com ele. Aí eu disse, não, já é uma pessoa que não tem vício, já é uma pessoa que gosta muito de ler, já é uma pessoa muito calma, né? Por que que eu estou nessa confusão toda? E não sei o que é Rota, não li nada a respeito de Rota. Eu disse, eu não posso fazer isso. Aí eu fui lá, abri o computador e comecei a ler sobre Rota.
E à medida que eu ia lendo, que eu ia conhecendo um pouquinho, eu já entendia quando eu chegava no clube do que se tratava aqueles assuntos, né, de Uhum. Rotary. Ah, mas o que aconteceu? O Rotary entrou dentro de mim e eu sou uma rotariana há 18 anos. 18 anos que eu já estou em Rotary. E assim, é minha vida, né? Eu me dedico muito, tá? E luto por essa causa, Eu né? vou, eu acho, um dos assuntos que eu quero conversar, queria que a senhora é, falasse daqui a pouquinho, esclarecesse mais o que que é o Rotary para as Uhum, pessoas conhecerem, né? Então, uhum. 18 anos, eu acho que tem embasamento suficiente para isso. Eu Então, quero explorar um pouco mais da história da senhora, da história antes de chegar aqui, antes da ah, gente, que eu fiquei curioso agora. ah, Estou conversando com Dona Socorro Avelino, pessoa maravilhosa. E a gente obrigada, vai falar de Rotary. Calma aí que obrigada. a gente vai falar disso. Mas eu queria. A senhora foi, trabalhou na área da educação, se aposentou Sim, nessa área? sim, Olha, então trabalhou bastante sim. tempo. Eu queria que a senhora, se a senhora pudesse, né? Eu sei que a realidade era diferente lá de Natal com relação ao interior, mas a educação, de uma forma geral, a senhora vê se a educação, se ela teve algum avanço nesses últimos anos, se ela conseguiu cumprir o papel dela, né? Que é criar, formar um ser socialmente para conviver. E a senhora acha que a educação, nesses últimos tempos, desde que a senhora esteve lá, né, como gestora, a senhora acha que a educação teve alguma evolução ou a senhora acha que ainda falta bastante para a educação chegar no fundamento dela? Eu acho, João, que houve uma mudança muito grande na educação. Eu ainda, eu sempre digo que eu saí na hora certa. Então, eu sou do tempo ainda que aluno eh, tinha respeito pelo professor. Ainda do tempo que a gente alfabetizava o aluno direitinho. Eu não estou falando aqui da questão do professor em sala de aula, mas sim que todo professor quer ver seu aluno lendo, interpretando, sabendo o que é que está falando, né? Mas mudou muito, mudou. E, e eu tive uma carreira muito rápida na prefeitura, porque eu fiz o concurso para ir para a sala de aula. E tive minha experiência de sala de aula depois do concurso da prefeitura, 2 anos só. E lá já existia a questão da eleição para a direção de escola. E logo eu fui convidada para ser vice-diretora de uma escola lá. E daí acabou sala de aula para mim. O resto da minha vida foi como gestora de escola, né? Como diretora de escola. E foi uma experiência, eu digo que foi eh, o meu mestrado, foi o meu doutorado, foi a vivência nessas escolas. Eu coordenei duas escolas e fui diretora em duas outras escolas. Então, aí foi toda a minha vivência. Então, é difícil, mas quando a gente faz com amor, então tudo é mais fácil. Aí esqueci completamente que o meu eu sou bacharel em geografia, mas eu apaguei a geografia na minha mente porque eu não queria mais, eu nem ia buscar trabalho em relação ao IBGE, alguma coisa para estudar, e também para voltar para a sala de aula para dar aula de geografia. Então, minha vida foi toda dedicada.
E hoje eu fico muito triste quando eu vejo a falta de assim, respeito com o professor, a questão da indisciplina dentro das escolas, sabe? A remuneração a desvalorização em geral do professor. Eu sinto tristeza nisso, mas e fico preocupada, porque eu fico muito preocupada porque eu digo, meu Deus, está diminuindo, as pessoas não querem ser mais professor. Pelo menos é o que eu escuto, Uhum. né? E é isso. A gente está vendo o fracasso que está a nossa educação, em geral, né? Então, é lastimável mesmo. A gente vê a situação que hoje está a educação no Brasil. Isso a gente fala, né, a gente que trabalha com criança, né? Uhum. Trabalha, a gente sente muito, às vezes, até pela própria questão da valorização mesmo, né? O É, professor, às vezes, tem que se desdobrar para poder muito. sobreviver e acaba tendo um desgaste muito grande, né? Uhum. Então, a gente torce para eh, que melhore, né? Que tenha as condições que, às vezes, antigamente a Uhum. gente lembra, e eu gosto de É, perguntar isso para as pessoas que tiveram uma vivência na educação, é. né? Elas conseguem me dizer exatamente Aham. desse. Ontem mesmo eu vi um exemplo, né, do quanto o professor tem que ter todo o seu tempo dedicado a trabalha aqui numa escola, trabalha noutra, por quê? Porque ele tem que é a questão salarial também, né? E outra coisa, já no meu tempo, sim, a gente reclamava que o professor não tinha direito de comprar um livro, mas o professor não tinha mais como ter um lazer com a família, porque ele tinha que trabalhar em 2, 10 escolas para ter um salário melhor, né? Ontem mesmo eu vi um exemplo e fiquei pensando que isso vem de longe. Ontem eu fui lá no CIEP conversar com a Amanda sobre o balé, lá da secretaria, e quando eu cheguei lá, tinha uma professora que ela acho que ela não é de sala de aula, acho que ela é coordenadora ou supervisora, alguma coisa assim. Ela trabalha numa escola que eu conheço o dia todo. E à noite, para minha surpresa, e a surpresa da minha filha, ela trabalha no CIEP. Gente, não tem Então, veja bem, não tem, não é o tem dia como. todo, né? E de segunda a sexta. Não é fácil, Sim, não é fácil. gente, Né? E o professor ele não só trabalha dentro da sala de aula, sim, porque o que ele leva para casa é mais do que o que está dentro de sala de aula. Então é isso, é lamentável mesmo que a nossa educação esteja, sabe? Eu ainda acho que eu sempre observei isso. Aqui, eu via que, assim, eu não via professor fazer greve, essas coisas. Então, eu acho que o ensino era bem mais. Eu gostava muito do ensino daqui, porque lá, pelas minhas experiências, falava em greve, a greve vinha longe, já estava todo mundo em greve. E aquilo era um prejuízo para todos, né? E muitas vezes eu tive que trabalhar nessa última escola que eu fiquei, com 3 calendários. Porque se entrou em greve, vai ter que pagar a greve. E aqui eu nunca vi ninguém em greve. Então eu parabenizava muito em relação a isso, né? Então acho que aqui é mais aconchegante, as pessoas se conhecem mais. Isso também impulsiona para maior dedicação em ensinar.
É. E eu tenho assim, eu esqueci de falar que quando eu cheguei, que já conheci, fui estudar roda e tudo, aí comecei a participar mesmo, eu encontrei, ou melhor, quando eu cheguei eu me senti perdida, porque eu fazia cursos de artesanato e tudo mais, e eu tinha um grupo que a gente trabalhava o ano todo e fazia um bazar no final do ano. E eu fiquei assim perdida porque eu precisava fazer meu trabalho. Mas esse grupo era É aqui não, em Natal. lá. Aí aqui, quando eu cheguei, eu Ah, disse, não, eu vou me oferecer para fazer esse trabalho. E fui em algumas escolas para dizer, olha, eu posso fazer oficina disso, posso fazer, eu sei fazer isso aqui, mas nem todo curso eu podia fazer, eu precisava também de ser remunerada em alguma coisa, uhum, porque eu investia muito em material e tudo, e eu não podia bancar isso sozinha, entendeu? Para uhum. poder dar os cursos. Mas eu acho que eu senti que quando a gente é de fora, é mais difícil conseguir as coisas. Quando você está com alguém que é da cidade, aí facilita. Aí eu preciso fazer alguma coisa, e nós fizemos com. Eu não conseguia. Aí eu disse: "Não, bom, eu vou na Secretaria de Educação, quero conhecer a secretária, que eu não conhecia, porque o nordestino, assim, ele enfrenta, sabe, ele não tem vergonha não. Ele vai, não conhece não, mas vai lá e insiste, e fala e conversa e vamos ver o que é que vai dar, né, um não a gente já tem". Chegando lá, aí eu conheci a dona Vera Kese. Grande, dona Vera. "Olha, você não imagina, ninguém imagina o quanto eu tenho de gratidão de Dona Vera. Eu lembro muito dela, porque eu rodei para dizer assim: olha, eu posso fazer oficina. Consegui ainda numa escola lá em Monte Alegre, que eu fiz uma oficina de papel reciclado. Mas eu queria mais, mais. Foi quando eu fui procurar. E ela me recebeu com toda a educação e gentileza que ela tem, entendeu? E a partir daí, nós passamos a ser grandes parceiras de trabalho. Foi quando eu já estava em Rotary, já tinha projeto rotário que a gente já participava, né? Que já estava trabalhando nesse projeto, como projeto de trânsito, que foi um grande projeto que a gente, no início que eu entrei mesmo para ser rotariana, que foi a partir daí que mas a gente precisava de ter um apoio, e o apoio foi ela. Eu estive em Natal, pedi para lá na o trânsito de Natal era horrível, tinha muito acidente, muita batida, muita coisa, era um caos. Mas através de um plano de educação no trânsito, tudo se transformou, porque a gente sabe que tudo é através da educação, né? Tudo é através da educação. Uhum. Então, eu trouxe essa ideia, porque a gente já tinha esse. o- Quando eu digo a gente, é o clube, já estava com esse projeto de trânsito. E esse projeto surgiu assim, num momento em que eu comecei a observar aqui em Padua que todo final de semana um jovem falecia em batida de moto. Até que faleceu um filho de uma amiga, e eu fui a esse velório, e chegando lá, eu vi o sofrimento deles,
como a gente tinha, era muito assim, muito amigo, eu, Joel Marizete, Leandro Lima, a gente ficou se interrogando se aquilo tinha que continuar todo final de semana. E juntamos nossas ideias e surgiu esse projeto que é do Rotary. E quem foi minha maior parceira? A nossa maior parceira foi Dona Vera. Ela acatou também as ideias que eu trouxe, né? E a gente fez adaptação e foi um grande momento de assim, do meu início dentro do clube com o Rotary, né? Que me impulsionou também a dizer, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que fazer a minha parte. Bacana É, isso. fazer a minha parte. Eu acho importante referenciar, né, e reverenciar a Dona Vera, né, que foi uma figura importante na educação paduana, foi secretária durante Aham. muitos anos, e eu também tenho um agradecimento muito especial, então fica a nossa reverência a É, essa figura maravilhosa, sim, que é a Dona Vera sim, Lúcia Kesin Camilo Jorge. Viu? A muito. gente tem histórias que a gente não conhece, né? A gente conhece a partir da gente. É, Agora a senhora compartilhando essa história também, a então, gente vê a grandiosidade da pessoa, é né? grande, né? E eu sempre, onde ela está, ela sabe, porque eu sempre, em todos os meus discursos, assim, dentro do Rotary, né, que eu fui presidente várias vezes e ela era convidada, eu sempre publicamente eu falava para ela da minha gratidão por ela ter me acreditar no meu trabalho e ser a grande parceira que ela foi, tá? Não só nesse, porque depois eu também fui ser diretora da creche e lá todo o apoio que a gente tinha, que ela pôde dar, ela deu. Bacana. Uhum. Merece todas as nossas Sim, reverências, né? sim, sim. A senhora falou que trabalha com ainda faz artesanato. Faço. Qual artesanato a senhora faz? Olha, de tudo eu faço um pouquinho. É porque o pessoal do Nordeste, o pessoal de Natal, eles já nasce, né? Já é inato, né? Essa habilidade. A questão assim, a gente tem muita, é, é muito orgulhoso do trabalho, sabe? De tudo, de cultura nordestina, né? Então, mas eu faço de tudo um pouquinho, sabe? Uma das coisas que eu gosto de fazer também, que não é artesanato, é fazer a árvore genealógica da família. Então, eu comecei a fazer a árvore da família de Joel. E lá, a avó dele é uma pessoa bem, assim, é bem interessante a história dos avós dele, né? Eles vieram de Portugal, da Espanha, né? E E eu até fui conversar com algumas pessoas que na época conviveram com a avó dele. E essa senhora, ela é até mãe do Batistinha lá que foi vereador, Santa né? É Cruz. de Santa Cruz, Aham. né? Que ele é de lá. Ela me contou detalhes que ela foi amiga da avó de Joel. Aí ela me contou detalhes que ela fazia, que é o birro, É o quê? birros. Birros. E É, o que seria um birros? o birros é um, não sei se você já deve ter visto, é um rolo grande assim de palha e que as pessoas têm uns pauzinhos assim que vai formando uma renda. Ah, É um artesanato bem antigo. eu nunca vi, eu já vi pessoalmente, não tive essa É, oportunidade. e aí, eu conversando, quando eu estava fazendo isso aí, eu conversando com a mãe do Batistinha, né? Ela conviveu com ela, disse que ela fazia muito birros,
Eu disse: "Mas eu nasci e me criei sabendo que o Birros é lá do Nordeste". Eu fiquei comigo isso, né. Disse: "Poxa, como é que, sabe, a pessoa lá na Espanha, né". Aí fiquei curiosa. Quando eu cheguei em casa, depois conversei com ela, aí eu fui olhar, fui procurar, né, de onde tinha vindo isso aí. A mesma característica do Nordeste é a de lá. Então, são pessoas que são pescadores, geralmente é no litoral, né? Pescadores, enquanto eles não vão pescar, as mulheres ficam esperando. E naquilo começaram a fazer algum artesanato, né? A função de mulheres juntas, né? Tem que fazer algum trabalho. E a mesma característica de lá é o de cá, é o da Espanha também. Então veio isso aí, e eu sempre tive vontade de aprender, mas eu acho muito difícil. Então parti para fazer o fuxico. Uhum. E hoje eu faço um fuxico, mas faço só para a família, né? Meus netos, minhas netas, meus filhos, minhas filhas, porque eu não quero ter compromisso. Eu não quero ter data de entrega. Aquela história da encomenda que Eu não quero, o artesão pega. entendeu? É. Mas eu também costuro, eu faço, não costura assim de roupa, mas pano de prato, essas coisas. E trabalho com a decopagem. Decopagem seria. A decopagem é nada mais, nada menos do que recorte e colagem. Só que tem várias técnicas, né? Você faz no tecido, você faz no vidro, você faz no plástico, você entendeu? Então, inclusive eu até fiz oficina através da secretaria, naquele Aldir Blanc. Eu fiz 3 oficinas, que foi reciclagem, foi decopagem, papel reciclado e fuxico. Então, ultimamente é o que eu faço mais, mas é como eu lhe digo, é sem compromisso. Então, eu faço pelo prazer de Pelo fazer, prazer. estou participando da feirinha, Era a feirinha qual? da cultura. A É a rota cultural. rota é Isso, a cultural. rota cultural, isso é É, bacana. é, Ah, então, mas a senhora expõe trabalhos lá? Tem trabalho lá? expõe. Ah, então, gente, olha aí, vocês são convidados. Fique atento na rede social da Secretaria de Cultura de Pádua, tá? Então, eles informam lá toda vez que tem a Rota Cultural, que é um projeto muito bacana, É. né? Que tem acontecido com uma frequência muito grande. E lá tem artesanatos diversos, tem muita coisa. E Dona Socorro É está lá também. porque eu faço companhia à minha filha, na verdade, é minha filha que tem lá, que expõe também o que ela trabalha, né? Ela é doceira, Ah, então sabe? tem doce também da Noé. Doceira, lá em Natal ela estava com a doceria, mas ela teve que vir cuidar da gente aqui, Uhum. aí fechou. E está iniciando na feirinha de levar as delícias que ela faz, Então, né. passa lá e aproveita. Aí eu fico assim, a metadezinha com ela, dela, e sou eu e ela, né, ela com os doces e eu com o meu trabalho. Então tem, ó. Além disso, eu também gosto, mas é uma questão de tempo também, é do scrapbook. É outro tipo de trabalho que eu faço, mas só para casa mesmo, só para a família. O scrap, ele trabalha um assunto e através da fotografia e a escrita. Então, por exemplo, eu fiz um álbum para minha neta, no momento que, desde o zero, desde a gravidez da mãe dela, até os, os 14 anos dela. Então, ali vem toda a história, você conta toda a história,
através da fotografia e, e o relato. Então, cada foto, cada página tem um relato daquele acontecimento. Aí vem então, a questão do crescimento e escola, e assim vai até 14 anos. E comecei a fazer um dos 15 anos. E como demora muito, porque é um trabalho com tudo, tudo é específico, o papel é específico, a cola, tudo é específico, é próprio para o scrap. Uhum. Então eu faço, não tem fim, né? Então ela já me deu um bisneto e eu ainda não terminei o dos 15 anos, porque depende, porque todo artesão sabe disso, que você revela naquele trabalho aquilo que está dentro de você. Se você está calma, se você é o seu estado de espírito que vai lhe mostrar o que realmente o quanto você fez com amor. É tanto que a minha, eu tenho, a minha logo é um nome que explica que tudo que você faz, você deixa um pouquinho de você, que é o meraki. Né? É essa palavra aqui, que é grega, né? Que em português é meraki. Sim. Aí depois se dá uma olhadinha, todo lá no dicionário, tudo que diz. Olha só uma E eu coisa. fiz a logo do meu trabalho Aham. com esse nome, Então tem. porque o trabalho manual, que é também, que não é muito valorizado, né? Ou não é nem a questão da valorização, é de você conhecer, né? Identificar aquele trabalho, Uhum. e você mostra ali o seu retrato de, de, do que você se doou para fazer aquele trabalho, entendeu? Isso é bacana. Então, Isso. aí faço isso aí também. Cara, eu faço isso aí também. Pinto, Mas... dou na madeira, né? Algumas coisinhas. Não, não sou pintora, mas dá para pintar uma madeirinha fazendo algumas técnicas de pátina, de técnicas só que qualquer pessoa aprende a fazer. Mano, Aham, eu acho bacana é. essa modéstia, né? Não, pinto, assim, os Não, mas trabalhos é verdade, são bonitos, é verdade. né? É, eu não. Já fiz muitos bazares, sabe? Junto, assim, com mais minhas sobrinhas, mais gente de casa, a gente passava o ano todinho, se encontrava, né? Porque eu estava antes de eu morar aqui. Uhum. Então a gente fazia aquilo. Ah, vamos se reunir hoje. Cada uma fazia biscuit, outra fazia sabonete, outro, entendeu? E cada um fazia o que mais gostava para expor e botar no bazar. Aí depois disso eu digo, não, agora chega. Aí eu faço mais Pelo porque prazer. é pelo prazer. Prazer. Não, é minha terapia. Então, Se eu estou ali, estou em outro mundo. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica.
estou conversando com Dona Socorro Avelino e esse é mais um episódio do PaduaCast. Quero agradecer você que está ouvindo. Se você compartilha também de ideias, deixe o seu comentário aqui sobre a nossa conversa, participa da conversa. Se tem pessoas interessantes, como a Dona Socorro, para a gente conversar também, eu aceito indicações, será ótimo, viu? E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Uhum. Eu quero falar um pouco também sobre o Rotary, Sim. né? Para as pessoas entenderem o Aham. que é o Rotary, como é que ele funciona. Eu acho que a pessoa ideal, né, nesse momento, a senhora está aqui para explicar o que é o Rotary. Eu vou sintetizar e vou te dizer que Rotary são pessoas que têm uma profissão, tem que ter sua profissão, né? Sua profissão, ser remunerado. E que essas pessoas, elas se encontram, se reúnem, conhecem a comunidade onde ela está inserida e, diante das dificuldades dentro da comunidade, a gente trabalha com projetos. Então, projetos, ações, entendeu? Uhum. E, e é isso. Que é igual a quê? A gente é um clube de serviço, são pessoas que fazem o bem, que transformam a sua vida, transformando a vida dos outros. É esse o trabalho do Rotariano. Bacana. Transformar vidas, né? Porque na hora que você faz o bem, você consegue uma transformação em alguém. E eu acho que o mais beneficiado é quem está fazendo o bem ao outro, porque é uma realização dentro da gente você saber que transformou, que fez o bem a alguém que precisava, né? É com ação, é com uma palavra, é isso. O nosso trabalho, a nossa é servir. É tanto que o nosso maior lema é dar de si antes de pensar em si. Então, o que é isso? O que é dar de si antes de pensar em si? Então, no momento em que você podia estar na sua casa, assistindo seu jornal, aí você está lá, reunido, pensando no que deve fazer pela comunidade. Então, não era bem mais prático eu estar lá deitadinho no meu sofá, na minha cadeira, lá assistindo o jornal, né? Então, des- esse você se desprender de um tempo em prol de outro. Muito bacana. O Rotary ele tem faz algumas campanhas. O Rotary ele é mundial, né? Nós estamos quase que no mundo, em muitos países que existe rota. A mesma estrutura que tem um Rotary, um clube de Rotary aqui paga, tem na França, tem na China, tem nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Se fala a mesma linguagem, né? Em idiomas diferentes, Uhum. mas toda a estrutura é essa, é a mesma, né? Bacana. E eles têm, eu vejo que tem sempre uma campanha, né? Com uma temática muito forte e Aham. geralmente social dentro do Rotary, né? Sim, sim. Como é que é definida essa campanha e qual que está sendo atualmente? Não, a gente trabalha focar, são sete focos, enfoques que o Rotary trabalha. Então, o Rotary trabalha se preocupa com a educação, com a saúde, com o meio ambiente,
com produtividade, porque a gente não dá, a gente ensina, porque o, o problema é que você tem que aprender para que tenha sustentabilidade. Então, se a gente faz uma determinada atividade ou um projeto, ele tem que ser continuado, né? E continuando, você está. A gente acompanha. Na hora em que vê que você pode caminhar sozinho, então você caminha sozinho. Por quê? Porque aquele projeto, ele tem a questão da sustentabilidade. Ele tem que ser auto funcionar, Uhum. né? Tem que gerar uma autonomia para as É, pessoas, né? é. Isso é muito interessante. Aham. Como é que hoje a gente tem no Rotary ele tem as hierarquias, né? Então tem Tem, governador, tem, tem tem. como é que é isso dentro do Rotary? Então, a, a estrutura, como eu lhe falei, é a mesma. Uhum. Nós temos um Rotary, posso até fazer uma analogia, porque Joel sempre fez essa analogia, eu achei bem interessante. Nós temos um Papa, né? Se a gente comparar a função dele com a função maior do Rotary, vai ser o presidente de Rotary internacional, que é a pessoa mais importante, né? Importante que eu falo assim, dentro de uma hierarquia. Então, ele tem toda a sua estrutura também, né? Tem seu conselho, tem tudo. Aí vem, depois do presidente de Rotary Internacional, vem os governadores dos distritos. O que é isso? Cada 1.200 rotarianos numa região formam um distrito. É. O nosso distrito, até 2020, 2000, acho que foi antes da pandemia, não estou lembrado do ano, que a gente perdeu alguns associados. Então, Espírito Santo também tinha o seu distrito, que foi caindo também, teve que juntar um distrito com outro. Quando isso acontece, tem que juntar um distrito com outro para formar um terceiro distrito. Então, o nosso eram 4.750. Passou, juntou com o Espírito Santo, ficou 4.751. Então, formou um só, com mais de 1.200. Tem que ter. Então, o governador, ele vem depois de toda a hierarquia de dentro do Rotary Internacional. Então, ele ocupa a administração de todos esses clubes que formam esse distrito. No nosso caso, vem do Rio, né, de Niterói a Porciúncula e se estende ao Espírito Santo. Então, ficou muito grande o nosso distrito. Aí o governador também, ele tem todo o seu conselho, tem toda a mesma estrutura que tem lá. Depois do governador, vem os presidentes de clube, que são, cada clube tem seu presidente, com a mesma estrutura, com o seu conselho diretor, entendeu? Então, é assim, então o clube, ele é independente, mas dentro das normas de Rotary Internacional.
Tem uma norma que É, rege. tem as normas, tem estatuto, regimento, né? E junto ao Rotary, quer dizer, por afinidade, existe a Casa da Amizade. Você escuta muito falar aqui em Casa da Amizade, né? Então, Casa da Amizade, para a Rotary Internacional, é um momento onde tem uma convenção, onde tem um instituto, é uma sala, é um espaço onde se negocia os grandes projetos, né? Grandes projetos. Mas a Casa da Amizade, que a gente fala tanto, é que foi muito. A mulher, quando foi fundado o Rotary, a mulher não podia participar de Rotary, né? A mulher não podia entrar em Rotary, ela não podia Ah, participar, é? mas ela tinha que acompanhar, ela acompanhava o marido, né? Só não participava das reuniões, nem podia ser rotariana, entendeu? Hum. Mas estava ao lado dele. É tanto que o Rotary foi fundado em 23 de fevereiro de 1005, mas em 1934, uma brasileira questionou ao fundador: por que não? Por que clube de bolinha? Por que não mulher? Né? Então, essa luta sempre teve para a mulher ser também, ter o direito de ser rotariana. Então, veja bem, Rotary, 1905. A mulher só conseguiu entrar como rotariana em 1987, ou por aí. Quantos anos de luta a mulher para ter o direito de ser rotariana? Então, mas ela sempre esteve junto. Só que, como as mulheres participavam, né, com o marido, viajava e fazia tudo, elas criaram a Casa da Amizade. Como o Rotary não podia ter patrimônio nem nada, então a Casa da Amizade começou a fazer a filantropia. E com isso, ela é uma instituição, um CNPJ, assim como o Rotary também. Só que ela é o braço direito, né? É o braço financeiro, é o braço afetivo do Rotary. É. Nem todos os clubes têm Casa da Amizade. E aqui eu digo muito, porque eu e Joel, Joel foi nós tivemos dois governadores aqui no nosso clube. Dois governadores. O nosso clube tem 80, foi fundado em 1942, né? Bastante. É. E, e teve dois governadores. O primeiro governador foi o Lavaquial, o Biosca, né? Uhum. O Biosca, que, se eu não estou enganada, foi em 51 que ele foi governador. E para ser governador, existe um colégio de governadores e também os associados votam. É necessário que é através de eleição, né? É através de eleição. Então, dentro desses 1.200 ou mais, né, é escolhido um todo ano. Você só pode ser uma vez. Então, todo ano escolhe um governador. Os associados vão representando o clube, cada um vota, e daí o resultado sai na hora para o governador. E o governador ele é preparado em 2 anos. No terceiro ano é que ele exerce a função do governador. Depois que ele é eleito, Depois que ele é eleito, ele passa por ele passa 2 anos estudando e conhecendo, né, mais. E no ano que ele vai assumir,
Existe um treinamento, esse treinamento é dado nos Estados Unidos, né? E para poder começar a exercer a função de governador. Gente, É, isso é muito interessante. é. Porque podia ser feito assim também, né? Ou pelo menos os nossos governantes aprendiam sobre política pública, Aham, sobre um monte de coisa. é, Gente, que coisa fantástica é isso. fantástico isso. Mas geralmente é assim, nos clubes de serviço tem todo esse treinamento, não é só exclusivo de Rotary, não, entendeu? Então faz. E aqui a gente tem o privilégio de já ter tido dois governadores, né? Que é o seu Biosca e Joel. Então, eh, eu, eu, eu quero muito que o clube, porque com a pandemia, isso não é só de quadro, muita coisa mudou. E houve, assim, muito. Enfraqueceu um pouco, né? E a gente luta para que se conheça mais, a população conheça mais, porque o pensamento tem que mudar também, né? Tem que vir novas pessoas mais jovens, porque é um trabalho grandioso. Agora é necessário que quem está ali conheça, né? A gente conheça bem o que é um trabalho, esse trabalho maravilhoso que é Rotary. Então, é uma luta para que tudo depois da pandemia ficou muito difícil, em todos os setores, né? E estamos aí, na luta para que a gente consiga voltar, né? Com esses jovens que estão entrando, né? Porque tem que ter essa transação também, né? Nós vamos envelhecendo e tem que vir o novo para dar continuidade. O que não pode é acabar, deixar morrer, né? Até porque a gente tem que reverenciar os que lutaram para a gente ter aquela casa da amizade, para ter um clube com mais de 84 nessa cidade, É, né? é É, bastante tempo de é, sobrevivência, é, né? é. É. E voltando a falar na mulher, né? A mulher tem pouco tempo, mas é, em relação ao homem, né? E veja bem, nós já estamos com duas, né? Duas presidentes de Rotary Internacional. Ah, já É, tem. já. Oxe, A são mulher mulheres. deu um avanço grande, entendeu? Com Nossa, duas, né? meu Deus. E é isso. Hoje quem está aqui aqui é presidência, É presidente. presidência aqui do Rotary, É o Moisés. Moisés, É o Moisés, né? grande Moisés. É jovem, né? É. E assim vamos na luta. Eu já estou, né, cansada. Mas é bom ter é É, bom ter, misturar, ter essa oportunidade, né? De você ter o jovem E e ter a tu- experiência junto, exatamente né? tudo que a gente precisa ter, está sempre assim, né? O, o, o antigo com o jovem. Porque a característica, a essência do Rotary é toda aquela formalidade. Então, não é por ser jovem que a gente vai mudar a formalidade do, do clube, né? Do Rotary, da sua filosofia. Então, e é pela experiência dos mais antigos que o jovem também tem que se espelhar e continuar, né? Então, e outra coisa muito importante, nosso clube, ele deu assim, vem crescendo. Por quê? De primeira a gente pensava assim, o que essa mão faz não precisa essa outra saber. Não, tem que saber. Porque se você não conhece,
né? A gente está vendo, é nítido, que se você não conhece, você ama aquilo que você conhece. E quando chegou uma hora, porque muitos saíram, né? Na pandemia, muita gente não voltou mais, né? Então, todo mundo já bem de idade, né? Eu acho que eu sou dos que já tinham saído, alguns, né? Já não pertenciam mais ao clube, mas os que ficaram, acho que o Marcelo, era o Marcelo, a Nátia, assim, são mais jovens do que eu, né? Mas bem atuante, e que gosta mesmo, que é apaixonada. Eu acho que eu já estou com 73 anos, né, João? Tá bem, Então, tá bem. já sou até dispensada Ah, das reuniões se eu quiser. Eu vou na reunião se eu quiser. Porque tem isso também. A gente chega a uma certa idade que a gente pode ser dispensada. Não é dispensada da parte financeira, uhum. mas da frequência pode ser. Então, tem que continuar, né, esse trabalho. Eu quero muito que o meu clube cresça mais ainda, que venham mais pessoas mais jovens, mas que com compromisso, com determinação, com querer fazer. Então, como eu ia te falando, eh, eu pensei, meu Deus, alguma coisa tem que ter para dar uma subida, para a gente trabalhar mais, atingir mais a comunidade. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei para Joel, eu falei assim, a gente tem que ter uma imagem pública, Hum. porque às vezes você pergunta a alguém, você conhece Rota? Rota, o que é isso? Um clube com 84 anos, Hum. poucas pessoas conhecem, né? Aí eu disse, não, tem que ser conhecido. E tive a sorte de encontrar uma pessoa, né, de comunicação, que sabe fazer, né? E foi essa a proposta. Eu preciso que nós, né, o clube precisa de ter uma imagem pública que as pessoas tenham vontade de conhecer esse clube, o que ele faz e o que a Casa da Amizade faz. E tive essa alegria, né, de ter uma pessoa que veio para agregar, que veio com ideias novas, né? E, e com isso, eu digo, olha, a gente precisa atingir, tem que fazer alguma coisa. E veio com a ideia de um projeto que arrebentou. Um Então, projeto de comunicação. é um projeto que é chamado Estrelas em Ação. Então, vamos atingir a quem? Aquele que está lá na escola, que está começando, que está concluindo o seu curso, para daí fazer um trabalho planejado, um trabalho muito bom. E foi criado esse Estrelas em Ação, que hoje é assim a nossa, como é que a gente pode falar? É, é o de frente, é, é, é conhecer outra através. E fizemos um concurso de redação, bem
um assunto muito conhecido e falado, meio ambiente. Ele estava na época da políticas, Uhum. né? Para, como é o nome a gente fez o concurso com redação e com poesia. Políticas públicas de sustentabilidade. Atingimos 20, fomos, né, colocar esse projeto em 20 escolas. Por que 20 escolas? Porque a gente trabalhou do sexto ano ao nono ano e o ensino médio. Então, visitamos todas as escolas, levamos todo, investimos muito nesse projeto e tinha que ser com impacto também que nos desse algum resultado. E atingimos 1.800 alunos. Ah, bastante. 1.800 alunos. Procuramos também parceiros, encontramos alguns parceiros que nos ajudou e que teve uma contrapartida também, né, para eles. E também é o projeto que é do Rotary, está dentro da programação, todo ano vai ter que ter em outras, continua os Estrelas em Ação, porque são jovens, né? Uhum. E só muda mesmo, como foi um concurso literário, agora a gente está para fazer um concurso, outro concurso, pode ser de fotografia, pode ser de desenho, pode ser qualquer. É só a gente sentar e determinar como é que a gente vai fazer, qual o assunto, porque ele está pronto, né? Uhum. E muito assim, feliz, porque a gente sabe que alguma modificação passa para esses que aceitaram o nosso convite. Isso é bom, então a ideia foi sensacional, né? É, De trabalhar nessas bases é. e principalmente envolver o concurso e especialmente o concurso de poesia, né? De escrita, de Sim, foi. E os prêmios foram maravilhosos. Então, o Rotary meio que restartou, né? Foi nessas bases. E quem foi? Eu queria que a senhora falasse quem foi o profissional Então, que esteve à frente. esse profissional agora, né? Ele é não só o profissional que faz a imagem, mas ele é um associado, né? Com isso, o clube, além de ganhar a ideia e a imagem melhorar, ainda ganhou um associado potencial, Vestiu a camisa mesmo. vestiu a Foi camisa, bom. né? Que é o Elisiel. Lisiel, O Elisiel é muito profissional, profissional maravilhoso da faz comunicação. faz um trabalho muito profissional, né? Uhum. E tem, assim, levantado o nosso clube, né? Foi um impulso muito grande quando eu chamei para conversar com ele, eu não conhecia, não sabia, não conhecia. Ele disse que eu tenho a ideia de como a gente impactar e a comunidade conhecer mais o clube, o Rotary Clube de Pádua e a Casa da Amizade. Então, foi através dele. Ele hoje é associado e também, né, ele, além de ser um companheiro
muito bom do clube, como eu falei, potencial, e ele virou família, né? Foi Porque família. nesse, nesse momento aí desse trabalho, a gente já vinha conversando e planejando, né? E daí hoje ele, além de ser associado, além de fazer a imagem pública, é uma pessoa que nós abraçamos muito porque tornou-se meu genro. Olha que E maravilha. minha filha, e eu mais feliz ainda porque a minha filha está também como associada e já foi até presidente da Casa da Amizade. Olha, Uma coisa que ela não queria ser era rotariana. E hoje está também levando essa, como é que se diz, essa vontade de ver o clube crescer. tá vendo? Isso é uma beleza, né? Foi um pacote completo. Completo, Esse completo. sinal. É. Eu queria falar do Eliseu, Eliseu, só um pouco, né? Então, da qualidade profissional desse Uhum, rapaz, né? Além da qualidade pessoal dele, que é uma pessoa ótima da gente conversar, da gente bater papo. E é interessante destacar esse profissionalismo dele, que ele já tinha a ideia do que fazer e funcionou, né? funcionou, E isso é sim. bacana. Então ele conseguiu executar. É claro que se tornar genro da senhora, né? É um privilégio dele e é o acaso, né? Que vai, né? É, Vai acontecendo e se tá bem ali. assim, Ó, se bem, João, que eu não acredito muito no acaso, sabe? Eu acho que as pessoas chegam na nossa vida num momento em que realmente, sabe? Eu tenho até uma frase aqui que você deu para perceber que eu faço uma tatuagem, né? Eu acredito muito no destino, quando ele diz que, ó, eu acredito que. Dá para ler, João? não consigo ler, mas fala ali pra gente aí. Não estou conseguindo. Quer que- Acredito que as pessoas chegam no momento certo, né? Na vida da gente, né? Acredito nisso, que as pessoas chegam no momento certo na nossa vida. E eu acho que aquele momento que eu me sentei ali para a gente conversar e, e, e dizer assim, olha, eu não, é a minha última cartada é essa. Eu já tinha feito de tudo para ver se a gente conseguia ter um clube mais dinâmico, um clube mais conhecido, né? Uhum. E eu cheguei assim para ela, disse, a última coisa que eu tenho que fazer é procurar uma pessoa de imagem pública. E foi exatamente aí quando eu perguntei, você conhece alguém, né? E ele foi o indicado. Então, eu acredito muito que nessa coisa de destino, né? Que as pessoas chegam na nossa vida no momento certo. Pelo menos isso foi no momento certo. E quando a gente estava conversando, ele falou: Olha, eu, eu tenho uma ideia de grande impacto, porque eu também dei minha ideia, né? Mas aí para a gente discutir as ideias um do outro, né? Ele deixou que eu falasse e depois ele disse: Não, mas se a gente. Eu tenho uma ideia que eu acho que o impacto vai ser grande. Eu disse: Então, passa aí a sua ideia e a gente vê. E quando ele passou a ideia desse projeto, eu disse: É esse. E realmente você atingir 1.800 alunos É, é um impacto bastante grande. Né? bem, parabéns, Elisiel. E estou te esperando aqui, que você está me devendo. Ele está me devendo, Dona Socorro. Pode aproveitar aqui. A senhora que é sogra dele, vai lá e puxa a orelha dele e fala: vai lá no podcast, no PadaCast, conversar com o irmão. Ele está me devendo a visita aqui. Tá bom? Dona Socorro, a senhora quer falar mais de alguma coisa? Quer agradecer mais alguém que eu acho importante? Quer indicar uma leitura, uma música, um filme? Ah, O que que a senhora não, gostaria? João. Quer Eu, ofender alguém, se a senhora quiser? hein? Quer ofender alguém? Não. Não, não. Não, não. O que eu quero.
Eu já falei demais, né? Não, Já nunca é falei demais. muita coisa. Já falei demais. Eu só quero agradecer, né, essa oportunidade e também dizer que eu sou muito grata a todos que colaboram para que a gente tenha um clube bem forte, né? E como rotariana, eu não poderia sair daqui sem dizer que a grande meta do nosso Rotary Internacional é a questão da paralisia infantil, a poliomielite. Então, é a nossa meta maior, que é erradicar no mundo todo. Falta muito pouco, só são 2 países que ainda têm, porque para você erradicar, tem que ter no mínimo 3 anos sem nenhum fato ocorrer, né? E nós temos ainda 2 países, e países que são difíceis de entrar, e mas a gente chega lá. Temos grandes parceiros, né, que apoiam esse trabalho, e ele não vai parar nunca, porque a paralisia já não existe só nesses 2 países, mas ela pode voltar, e se voltar vai ser muito forte. E a gente trabalha em como que como formando uma cerca para não entrar mais no Brasil e no mundo, né, nos países que já erradicaram isso aí. Mas é como eu disse, temos 7 áreas de enfoque, não é só isso. O meio ambiente também é muito, muito trabalhado, e educação, todas as áreas de enfoque, eles são muito, muito. Existem projetos muito grandes, né? Porque nós temos projetos que faz com outros países, né? Aqui no nosso clube, só em 2002 que houve um projeto com um outro país, mas tivemos também a visita de uns ingleses, e eles se apaixonaram. Na época, minha filha era diretora da creche lá de Jamila Quintal, e eles se apaixonaram pelas crianças. Lá, quando voltaram para o país deles, né? Eles fizeram um trabalho lá e montaram, que até hoje, lá na creche, tem os brinquedos das crianças. Então, eles fizeram um trabalho lá e compraram, e até hoje ainda tem na creche o parquinho das crianças lá da creche. Que legal, É, bacana. é. E muitos outros, olha, Friburgo faz muito projeto, principalmente com a Alemanha, aqui Campos também. Além disso, nós temos outros programas de Rotary, né? Que eu estou com a ideia aqui, pensando numa pessoa que possa vir falar sobre intercâmbio de jovem, que é um programa muito forte dentro do Rotary, e aqui a gente mantém esse projeto desde. Eu já estou com 12 anos que trabalho também junto com esse projeto, ou com esse programa de intercâmbio de jovem, né? As pessoas que fazem parte da equipe do distrito,
Eles são divididos por área, e aqui nessa área, como é a área de 4 clubes, Paga, São Fidélis, Itaocara e Miracema. Infelizmente, Itaocara fechou e a gente é conhecido como oficial de intercâmbio. Então, quase todo ano a gente manda uma pessoa, um jovem, para um intercâmbio. Olha, É, isso é muito bom. mas esse assunto específico, eu vou, se você permite, né, eu vou falar com uma pessoa que tem uma experiência assim, maravilhosa de intercâmbio, Sim. para ver se ela vem fazer e falar desse Isso é intercâmbio. ótimo para a gente compartilhar. É, Que foi através do Rotary. é pelo Rotary, Olha é que pelo beleza. Rotary, Sim. entendeu? Então, já mandamos, que a gente manda assim, é, a pessoa que tem que ter, o jovem tem que ter entre 15 e não pode ter 18 anos Uhum. para viajar, para ir para fora, porque tem muitos países que não recebem com 18 anos, assim como o Brasil também. Então, já para foi para Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, vários. Todo ano a gente tem um. Esse ano tem um no Texas, Hum. só que é uma troca. Vai e vem, Uhum. né? E Canadá, a Natália, foi a única que conseguiu ir para o Canadá, porque o Canadá é bem difícil. Então, veio também um do Canadá para cá. Esse ano a gente está com o Saul, que está no Texas, e vai vir um de Guatemala para. Então, eu vou deixar esse assunto para depois. Eu quero até agradecer às escolas que a gente tem todo o apoio, né? Faz essa parceria e que a bolsa da escola é integral, o tempo que eles ficam, né? Um ano. CEPRA, EPA e na época, o Colégio de Pata. Esses três já receberam intercambista. Eles são muito bem recebidos, né? E lá fora eles levam o nome da escola também, né? Assim, eu agradeço muito a essas escolas por aceitar nossos intercâmbios. As famílias também, que é uma das dificuldades, mas eu não vou me detalhar aqui, não, vou deixar Tá, vou deixar para quem. para Tá, então quem puder. já está franqueado o microfone, já está aberto aqui. A hora que quiser, a gente Aham. vem e fala um pouco sobre o intercâmbio, que é Intercâmbio que é muito muito importante, muito importante, importante. engrandece muito. É uma transformação na vida de um jovem que não tem comparação. É tanto que eles dizem que aquele ano foi o ano do intercâmbio é um ano inesquecível na vida deles. Eu tenho 2 netos, um casal de netos que fizeram intercâmbio Uhum. e abre muitas portas. Hoje eles já estão adultos, né? Um tem 28, outro vai fazer 28, 29, e todos os dois já trabalham, e trabalham onde bota o currículo, já trabalham assim em multinacionais. Pelo, o currículo é muito, como é que se diz? Ele enriquece muito quando você coloca um intercâmbio, Uhum. entendeu? Sim, que bacana. Então a gente vai ficar aguardando, entendeu? Que é esse convidado especial que vai falar
sobre intercâmbio para você, às vezes, que tem um sonho, curiosidade de saber como é que é e tal. Vamos ter essa fala aqui e eu agradeço já a Dona Socorro por fazer essa intermediação para a gente aí, É, viu? aham. Dona Socorro, quero agradecer demais essa conversa, conheci um pouco mais da senhora, foi um prazer imenso. Viu? Obrigado. Eu queria que a senhora deixasse as considerações finais aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Então, é, é isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ser verdadeira, né? Então, às vezes, por você falar aquilo que está dentro de você, da cabeça, eu sou muito assim, às vezes você. Ah, corta isso. Eu acho que eu vou falar diferente. Ah, fica à vontade. Então, é, a oportunidade de vir aqui, eu não esperava que eu vinha um pouquinho nervosa, o que é que eu vou falar, mas o que eu falei foi a minha verdade. Eu, eu tenho muito orgulho de ser nordestina, né? De ser, ter um pouquinho de, de, de sangue do, do, do Potiguar, que é a pessoa que nasce em Natal, também é chamado de Potiguar. Rio Grande do Norte é também chamado de Potiguar. E um pouquinho de paraibano. Meu pai era paraibano, minha mãe era do Rio Grande do Norte. Então, eu tenho muito orgulho de ser nordestina e tenho, assim, sou uma rotariana muito orgulhosa também, no bom sentido. Me orgulho muito de pertencer a essa instituição, né? Uma das maiores ONGs do mundo, de uma credibilidade muito grande, que é nós temos uma cadeira cativa na ONU, junto ao Vaticano e à Cruz Vermelha, né? Então é isso aí. E estou à disposição de, de alguém quiser conhecer o clube. Nosso clube ele é aberto. É, a nossa reunião é quinzenal e é só nos procurar, né? Casa da Amizade. Esse ano eu estou como presidente da Casa da Amizade, que cada função lá é um ano. A gente não pode, só o presidente não pode repetir Uhum. no ano seguinte. Ele pode repetir, ser presidente, eu fui 5 vezes, mas não consecutivo, Uhum. tá? E agradeço a você, João, que sempre eu sei do carinho que você tem por mim, né? Desde que a gente se conheceu através do seu trabalho lá no Gente, teatro e também você também já foi rotariano, né? sim, tive Passou um essa tempo honra. lá, né? E sabe do quanto é bonito o nosso trabalho, quanto eu sou apaixonada, eu não posso falar muito, porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Rotary, tá? Sim. E que eu digo sempre, o Rotary transforma vidas e a minha foi transformada. Eu tenho muitos amigos, né, rotarianos, onde chega a gente é muito bem recebido, tudo através de companheirismo, tudo mais, e viva o Rotary. Viva o Rotary, né? E viva também, parabéns ao trabalho da Casa da Amizade. É isso mesmo. Tá? Continue por mais 80 vezes 80 anos aí para frente. Não, eu já. Tem hora que eu digo, não, chegou. Eu cumpri minha missão aqui, eu acho que eu quero voltar.
mas eu não sei. Eu estou indo para lá agora. A senhora vai, né, Ana? Eu sempre vou, né? Estou indo agora, mas esse ano eu resolvi vir passar o Natal aqui, porque Ah, eu só passo Natal e Natal. Mas esse ano eu disse, não, esse ano eu quero passar o Natal em Padre. tá vendo? Estamos privilegiados esse ano. E para, até porque eu esqueci de falar isso, que até hoje eu acho que teve o delírio de Dona Vera. Eu sou cidadã paduana. Eu tenho o título de cidadã paduana. Então, é o que eu digo, eu sou privilegiada. Eu acho que a cidade, né, tem esse privilégio É, de ter recebido a senhora aqui. Um agradecimento ao seu Joel Pereira, que é uma pessoa fantástica também, que é, foi lá e trouxe esse presente de Natal para a gente. Viu? Agradeço demais pela amizade, tanto da senhora quanto do seu Joel. Sempre foram muito carinhosos comigo, com o meu trabalho, né? Então, é um prazer imenso estar recebendo aqui a senhora e ouvir um pouco mais da história e divulgar um pouco mais o Rotary também, viu? ah, O Rotary já tem rede social, né? já Já tem, tem, eu vou já tem. deixar a rede social do Rotary aqui também no descritivo, tá? Para vocês acompanharem lá Casa as da ações. Amizade também tem. A Casa da Amizade também tem, é tudo trabalho do Elisiel, isso aí? Tudo o trabalho dele. É, Elisiel, você está trabalhando bem mesmo, hein? E Elisiel está convocado, viu? Agora é oficialmente aqui. Para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado. Para acessar todos os nossos episódios, você acessa paduacast.com.br e você vai acessar tudo que a gente publicou lá. Os nossos convidados ganham lá um postzinho falando, um artigo falando sobre o que a gente conversou. Se tiver sugestão, pode deixar aí. E o meu agradecimento para você que ouviu a gente até aqui. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H1 Chat Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing, apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.